Certo. Vou ler a questão de novo. A razão entre 1536 e 384 é... Então, aqui a gente quer a razão. A razão ela é sempre dada pela divisão entre os números, na ordem que eles foram dados. Então, aqui é 1536 por 384. Observando as alternativas, a gente já sabe que essa divisão vai dar um número inteiro. Então, aqui vamos montar a continha e fazer ela. Às vezes a razão vai dar um número decimal, ou a gente pode representar ele como fração, né? Ou quando essa relação pode também dar um número inteiro, não tem problema. Então aqui, vamos ver umas 4 vezes, será? 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 8, 32, mais 1, 33, 3 vezes 4, 12, 15. 4 vezes vai dar essa razão, então essa relação aqui é a mesma coisa que 4. Alternativa C. Vamos lá para a próxima questão. Questão 22. A Secretaria de Abastecimento de Mojimirim possui as medidas de 9 metros de largura e 14 metros de comprimento. Nesse sentido, é possível calcular que a área total da secretaria é de... Então, é uma questão que eu particularmente sei lá, todo mundo iria acertar, então, mas não está falando que a secretaria ela é um retângulo, né? Poderia ser qualquer tipo de figura. Então, não necessariamente a área é dada por base vezes altura. Ele não deu o formato. Então, essa questão é uma questão incompleta, teoricamente falando. Mas aqui, sem problematizar muito, né? É só a gente multiplicar 9 por 16. Supondo que o texto não trouxe, mas a gente está supondo que essa área é um retângulo. Então, a gente faz 9 vezes 16 e obtém 9 vezes 16 vai dar 144. Então, a área é 144 metros quadrados, alternativa C. Vamos ver a próxima questão. Questão número 23. Se a medida da base de um triângulo é de 12 centímetros e a medida da altura é de 6,5 centímetros, a área desse triângulo será de... Olha que interessante, né? Essa questão 23, ela é idêntica, assim, só mudou os valores para a questão... Cadê que a gente tinha feito? Aquela que até vocês tinham perguntado do triângulo. Questão 15. A questão 15 foi de uma prova de 2014, em Votorantim. E a questão 23 foi uma prova de 2016, em Mojimirim. O que a gente tira de conclusão daqui? A banca muda só valores de questões. Então, pode ser que alguma questão que a gente está fazendo aqui ela só vai mudar valor. Não posso afirmar isso, mas ela teve esse padrão aqui de repetição de questão. Então, aqui, a área de um triângulo, né, base vezes altura, dividido por 2. Então, aqui a gente vai fazer 12 vezes 6,5 e divide por 2. Aqui você pode fazer a multiplicação primeiro e depois dividir, ou você pode dividir primeiro e depois multiplicar. Tanto faz. Eu vou dividir primeiro. 12 por 2 dá 6. Vou fazer 6 vezes 6,5. 6 vezes 6,5 vai dar 39. Então, a área é 39 centímetros quadrados. Alternativa D. Próxima questão. Questão número 24. Um grupo de estudantes de Mojimirim dividiu o custo de um computador. Na compra, cada um iria pagar R$ 270 pelo computador. 3 novos estudantes juntaram-se ao grupo original, diminuindo assim a quantia a ser paga para 180 por estudante. Quantos estudantes formavam o grupo original? Então, a gente tem o seguinte.
O preço do computador seria, vou chamar de X, a quantidade de pessoas que iriam fazer parte dessa vaquinha. Quantidade de estudantes, no caso, né? Então, o preço do computador ele é dado por 270 vezes X. Por que 270 vezes X? É 270 vezes o quanto de pessoas iriam pagar. X, cada pessoa vai pagar 270. E aí, depois de um tempo não, desculpa. Três novos estudantes se juntaram ao grupo. Então, eu não tenho mais X estudantes, eu tenho X mais 3. Tenho 3 novos. É o que eu tinha antes mais 3. E o preço do computador não mudou. Então, esses X mais 3 vezes 180 tem que dar o mesmo valor que antes. Então, o preço do computador é 270 vezes X ou 180 vezes X mais 3. E aí, agora montada essa equação, a gente vai resolver ela. Faz a distributiva aqui, ó, no parênteses, então vai ficar 270 vezes x é igual a 180x mais 180 vezes 3, 540. Passo 180x para o lado esquerdo. 270x menos 180x é igual a 540. Aqui a gente vai obter 90x é igual a 540. X é igual a 540 dividido por 90, que vai dar 6. Então, o x, que é o valor de estudantes antes, eram 6. Alternativa A. Depois se juntaram 3, né? Passou a ser 9. Tudo bem? Certo. Essa questão aqui de equação, daria para fazer pelas alternativas? Até daria, só que dá um pouquinho de trabalho. Você teria que fazer, ó, 6 vezes... Vamos supor, a gente começou já na que era certa, então não daria tanto trabalho. Mas, teoricamente, a gente não saberia se é correto, é logo no item A. Você faria 6 vezes 270 e encontraria o preço do computador. 6 vezes 270, 1.620. Tá, se eu estou supondo que são 6 estudantes, se mais 3 entraram na vaquinha, agora eu tenho 9. E o preço foi 180. Aí eu faço 9 vezes 180 e vejo quanto que dá. Se der igual, que no nosso caso deu, significa que essa é a resposta correta. Mas vamos supor, não estava direto no A, você teria que testar uma por uma até chegar. Vamos lá para a próxima questão. Questão número 25. Maria recebeu R$ 1.370 de comissão, além de 45% acima dessa bonificação. No total, ela recebeu 45% do que? De 1.370. Então, faça a continha. Eu vou cortar esse zero de cima com esse de baixo. Vou fazer 45 vezes 137, que vai dar 6.165, e divido por 10. Então, vai dar 616,50. Então, quanto que Maria recebeu? Os 1.370 mais 616,50. Somando tudo, peraí, 1.370 mais 616,50. Ela vai receber 1.986,50. Alternativa C. Esse foi um exercício mais tranquilo aqui de porcentagem. Questão número 26. Sônia leva 40 minutos para ler 120 páginas. Então, minutos e páginas. 40 minutos, 120 páginas. Em 1 hora, cuidado aqui, né? Então, tem que colocar 60 minutos e meia, desculpa, em 1 hora e meia. Então, aqui, 1 hora é 60, meia é 30. Então, em 90 minutos, né, que é 60 mais 30, ela terá lido X páginas. Quanto mais tempo, mais página lê. Multiplica cruzado.
40x, vou cortar o zero aqui, ó, ficar mais fácil. Vai ficar 4x é igual a 9 vezes 120. Vai dar 1080. X é igual a 1080 dividido por 4. 270. Portanto, alternativa C. Questão 27. Converta 5,1 metros em centímetro. Nessa prova, o edital traz sistema de medidas, então é bom dar uma revisada aí no sistema de conversão. Metro para centímetro é tranquilo. Pensa na palavra, não precisa nem lembrar da tabela. Centímetros, 100 partes do metro. Então, 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, para passar metro para centímetro, eu multiplico por 100. 5,1 vezes 100. Abaixo os zeros aqui. Vai dar 510 centímetros. Alternativa B. Tomar cuidado que às vezes até você sabendo isso, mesmo que a questão seja uma questão fácil, como aqui só muda um posicionamento do zero, é perigoso confundir a cabeça. Então olha certinho na hora de marcar. Próxima questão. Questão número 28. A metade do dobro do triplo de 130 é? Ó, mesmo padrão de questão. Aí é aquele que eu falei, vamos vir de trás para frente. Triplo de 130. Então é 3 vezes 130. Que vai dar 390. E aqui é a Black Friday, né? Metade do dobro é elas por elas. Não vai fazer diferença. Então a resposta já é 390. Mas se você quiser fazer passo a passo, né, o dobro, você vai fazer 390 vezes 2, que vai dar 780, e depois você acha a metade dele. 780 dividido por 2, que vai dar os 390. Essas questões aqui elas estão um pouquinho mais fáceis, mas vale a pena a gente treinar. Vamos ver a 29. A soma da idade de Fernanda com a idade da irmã dela, que é 4 anos mais velha, dá um total de 38 anos. Qual é a idade da Fernanda? Então, ó, a soma da idade da Fernanda, x, não sei quanto que ela é. Então, a Fernanda estou chamando de x. Com a idade da irmã dela, que é 4 anos mais velha. Então, a irmã dela, se a Fernanda tem x, a irmã dela tem x mais 4, que é 4 anos a mais que a Fernanda. Se eu somar tudo isso, dá 38. Cuidado com não colocar só o 4 aqui. É porque a Fernanda é x, a irmã dela é x mais 4. Então, se eu somar tudo, tem que dar 38. Fazendo as continhas, ó, x mais x. 2x, o 4 eu passo para lá negativo. 38 menos 4. 2x é igual a 34. X é igual a 34 dividido por 2, que vai dar 17. Então, a Fernanda tem 17 anos. Certo. Vou esperar aqui. Oi, Jéssica, pode perguntar. Não estou ouvindo. Você vai mandar esse PDF da resolução no grupo? Vou. Eu mando. Ah, tá. Não, beleza. Acabando a aula, eu já mando o PDF aqui com as resoluções e aí eu mando o link do YouTube.
Vamos lá para o 30. Qual o valor de x que satisfaz a equação? A gente tem 3x mais 4 vezes 1 mais x mais 2 igual a 5x menos x menos x menos 6. A gente tem que resolver essa equação do primeiro grau. Posso substituir no valor do x cada uma das alternativas e ver qual que vai dar certo, igual eu falei antes? Pode. Mas se você sabe resolver a equação, é melhor resolver ela. Ó. Então, primeiro, se você tem um termo entre parênteses, faz a distributiva. Então, vai ficar 3x, 4 vezes 1, 4, então mais 4. 4 vezes x, 4x. Mais 2, igual 5x menos x, dá para fazer a conta. Tenho 5, devo 1, quando não tem nada. Lembra sempre que é 1. Tenho 5, devo 1, vai ficar 4. 4x menos 6. E agora, o que eu vou fazer? Os termos que têm letras eu deixo todos na esquerda e os que têm número na direita. 3x já está onde eu quero, não muda nada. 4 vai passar para o outro lado. 4x já está onde eu quero, então continua igualzinho. E esse 4x que está aqui na direita, eu vou passar ele lá para a esquerda, vai passar negativo. Igual. Ó, o menos 6 já está onde eu quero, continua negativo. Aí eu tenho aquele 4 que eu deixei lá na esquerda, que eu vou passar ele para cá, vai ficar menos 4. E eu tenho esse 2 que está positivo, vou passar ele para cá, negativo. Então vai ficar, ó, 3x mais 4x, 7x, menos 4x, 3x. Igual, menos 6 menos 4, menos 10. Menos 10 menos 2 vai ficar menos 12. Então, x é igual a menos 12 dividido por 3. X é igual a 12 dividido por 3 dá 4. Sinais diferentes, negativo. Menos 4, alternativa A. Então, é aquilo que eu falei. Ó, repara que essa questão resolva a equação. Não tem muita situação, problema, muita história para contar, não. É o estilo da banca, esse estilo mesmo. Vamos para a questão 31. O sistema de equações tem como solução. Então, aqui a gente tem o seguinte sistema. Ó. 5x menos 2y é igual a 4. 6x mais 3y igual a 21. E aí eu quero resolver ele. Para resolver esse sistema, você tem as seguintes opções. Posso testar a alternativa. Vai testando uma por uma até achar a resposta. Vai dar certo? Vai. Não sei se vai ir mais rápido ou mais demorado, mas vai dar certo. Ou resolver o sistema. Vou fazer dos dois jeitos, essa que a gente não tinha feito antes do sistema. Aqui no caso, nesse sistema aqui, eu vou resolver pelo método da adição. Mas você vai pensar, se eu somar essas duas equações, não cancela nenhuma letra, ó, porque 5x mais 6x vai dar 11x. Menos 2y mais 3y vai dar mais y. Então, não dá para cancelar. O seu objetivo é, na hora que você soma uma equação e a outra, que elas cancelem. Então, como não dá para cancelar, a nossa estratégia vai ser a seguinte. Eu tenho que multiplicar as equações de modo que uma das letras cancele. Eu vou escolher cancelar o y. Se eu quisesse escolher cancelar o x, também é a mesma estratégia que eu vou falar aqui. Como eu estou escolhendo cancelar o y, eu olho para o termo que acompanha o y aqui embaixo, ó, 3. Então, eu vou multiplicar aqui em cima por 3. E eu olho para o termo que está acompanhando o y aqui em cima, 2. Então, eu vou multiplicar por 2. O ideal, na verdade, o necessário é
que os sinais estejam diferentes. No nosso caso, a de cima está menos e a de baixo está mais. Então, eles já estão diferentes. Não preciso trabalhar com sinal aqui nos números que eu estou multiplicando. Mas se fossem os dois positivos, ou o 3 ou o 2 eu teria que pôr negativo. Aí agora a gente vai multiplicar a linha inteira por 3. Ó. Então, 5x vezes 3 vai ficar 15x. Menos 2 vezes 3 vai ficar menos 6y. E 4 vezes 3 vai ficar 12. Agora ali embaixo. 6 vezes 2 vai ficar 12x. 3y vezes 2 vai ficar 6y positivo. 21 vezes 2 vai dar 42. E agora, o que eu faço? Vou somar elas. 15x mais 12x vai dar 27x. Menos 6y mais 6y vai cortar. 12 mais 42 vai dar 54. Então, x é igual a 54 dividido por 27, que vai dar 52. Vai dar 2. Achei que o x vale 2. Não preciso nem fazer a conta para achar o y, porque x3 não é, x4 não é, x3 não é. Então, alternativa A. Pronto, já teria resolvido, mas vamos terminar, né? Vou terminar aqui só para mostrar se ele perguntasse ou as alternativas não dessem, mas ali já deu. Substitui em alguma das duas iniciais. Qual? Tanto faz, vou escolher a primeira. Ó. 5x menos 2y é igual a 4. Então, no lugar do x, eu vou colocar 2. Vai ficar 5 vezes 2 menos 2y é igual a 4. 5 vezes 2, 10. Menos 2y é igual a 4. Vai ficar menos 2y é igual a 4 menos 10. Menos 2y é igual a menos 6. Passo menos 2 dividindo. Y é igual a menos 6 dividido por menos 2. Menos com menos dá mais. Vai dar 3. y3. Então, tá certo a alternativa A. Esse foi o método resolvendo a equação. Agora, se ao invés de resolver, a gente fosse testar as alternativas. Vamos começar. Lá no item A está falando x é 2 e y é 3. O que você faria? Pega o seu sistema, 5x menos 2y igual a 4. E o outro, 6x mais 3y igual a 21. Pega o seu sistema e substitui. E vê se vai dar igual. Então, você vai pegar, ó, 5 vezes 2, porque o x é 2, menos 2 vezes 3. Isso dá 4? Vamos ver. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 3, 6. 10 menos 6 deu 4. Opa, a primeira bateu. Só que tem que dar certo nas duas. Agora eu vou para a segunda. 6 vezes 2 mais 3 vezes 3. Dá 21? Vamos ver. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 3, 9. 12 mais 9 deu 21. Opa, bateu as duas. Então, significa que a resposta correta é a A. Então, se você fosse testar por alternativa, é assim que você faria. Repara que nessa banca, muitas questões dá para fazer pelas alternativas. Tudo bem? Vamos lá para o próximo. Questão número 32. A média aritmética do conjunto numérico 2, 3 e 4 é? Média aritmética. Você vai somar os dados. Você vai somar 2 mais 3 mais 4 e dividir por quantos números tem. No caso, são 3. Então, 2 mais 3, 5, mais 4, 9. 9 dividido por 3 vai dar 3. Ou seja, a média aritmética é 3. Alternativa B. Aí vocês poderiam pensar, na minha prova não vai cair uma questão fácil dessa. Ó, essa daqui era para médico. Então a banca ela não tem muito filtro não, viu? Às vezes ela dá a questão fácil sim.
Oi, pode perguntar. Joelma, viu? Meu nome. Joelma. Dentro da média, entra a moda mediana? Entra isso ou não? Média é uma coisa e moda e mediana é outra. Deixa eu ver aqui o edital. Ó, o edital tá média aritmética simples e ponderada, não cai moda e mediana. Aí, no caso da média ponderada, eu vi que não tem nenhum exercício aqui, né? Nesse, eu acho que não. Não Depois, no tem. final, se der tempo, e se você tiver algum exercício aí, você poderia mostrar pra gente? De média ponderada, eu acho que da banca não tem nenhum. Eu posso explicar, pode ser? Isso, pode ser. Vou aproveitar aqui, eu já falo. Então tá bom, obrigada. Tá? Ó, aqui a gente tem a média aritmética simples. É exatamente isso que a gente acabou de fazer. Você pega, soma os dados e divide pela quantidade de dados. Para associar com algo concreto que a gente faz, é como a gente dá a nota para o aluno no final do ano. Soma os 4 bimestres e divide por 4. Isso é a média aritmética simples. Na média aritmética ponderada, a diferença é a seguinte: quando a gente usa essa palavrinha ponderar, ponderar significa colocar peso. Então significa que os seus dados eles não vão ser todos iguais. Cada dado tem um peso diferente. Essa vai ser a ideia principal. Então, a formulinha da média ponderada, escrevendo assim de uma forma que dá para entender, em vez de ficar colocando x, um monte de coisa assim, ponderada. Seria o seguinte, você vai multiplicar, então multiplicar é o produto. Você vai fazer o produto entre os dados e os pesos. Só que você vai ter que somar tudo isso. Então, é a soma. Deixa eu escrever aqui. Então, é a soma do produto entre os dados e os pesos. E você vai dividir pela quantidade de pesos. Vou dar exemplo disso. E aí você divide pela quantidade de pesos. Um exemplo que faz sentido na cabeça, você poderia pensar, não sei como que foi quando vocês fizeram a faculdade, mas geralmente tem professor que fala assim, ó, a prova 1 tem peso 1, a prova 2 vai ter peso 2 e a prova 3 vai ter peso 3. Ou seja, quando ele fala isso, significa que as provas elas não vão ser todas iguais. Tirar 10 na primeira prova não é a mesma coisa que tirar 10 na última. Então a última ela é mais importante porque o peso dela é maior. Vamos supor, então, o peso da prova 1 é 1, o peso da prova 2 é 2 e o peso da prova 3 é 3. Vamos supor que o aluno tirou 5 na prova 1, 3 na prova 2 e 6 na prova 3. Qual vai ser a média desse aluno nessa disciplina? Para fazer a média, a gente vai fazer a média ponderada, que é pegar a nota que ele tirou, que foi 5, e multiplicar pelo peso, 1. Mais pegar a nota que ele tirou, que foi 3, e multiplicar pelo peso, 2. Mais pegar a nota que ele tirou, que foi 6, e multiplicar pelo peso dela, 3. O grande erro das pessoas está aqui. A pessoa vai achar, são 3 notas, divide por 3. Não. Na média aritmética ponderada, você tem que somar quantos vai dar a soma do peso. Então, 1 mais 2 mais 3. Então, aqui eu coloco 1 mais 2 mais 3. É aqui que está o grande erro das pessoas quando faz média ponderada. Você não vai somar, não é a quantidade de notas, é a soma dos pesos. Aqui eu até escrevi errado, é a soma dos pesos. Então aqui vai ficar ó, 5 mais 6 mais 18. E aí eu vou dividir por 3, 5, 6 por 6. Aí faz a continha. Ó, 5 mais 6 mais 18 vai dar 29.
e divide por 6. 29 dividido por 6 vai dar 4,83. Então esse aluno teve uma média aí de 4,83. Aí ele poderia até ficar nervoso e falar, nossa, mas eu tirei 5 na primeira e 6 na última. Só que pelo fato de ele ter tirado 3 na prova do meio aqui, ó, que tinha peso 2, a média dele foi para baixo. Um outro exemplo de média ponderada. Às vezes podem ser dadas em tabelas. Aí quando é em tabela, seria assim, ó, vamos supor. Você tem lá quantidade e preço, pode ser assim. Aí você tem coxinha, esfirra, pastel. O preço da coxinha é R$4, o da esfirra é 5 e o do pastel é 6. Aí vamos supor, eu comprei 3 coxinhas, 4 esfirras e 5 pastéis. Aí eu pergunto, qual que é o preço médio do salgado na minha compra? Nesse caso, você vai reparar que você não comprou a quantidades iguais de esfirra, pastel e coxinha. Então, para calcular a média, o que você vai ter que fazer? Eu vou fazer 3 vezes 4, que é 3 coxinhas custando 4. O 3 é como se fosse o peso aqui. Depois, 4 vezes 5, mais 5 vezes 6. Tudo isso dividido por quantos pesos é a soma dos pesos, no caso. 3 mais 4 mais 5. Que é o quantos salgados eu comprei nesse caso. Então vai ficar 3 vezes 4, 12. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 6, 30. Tudo isso dividido por 12. Aí faz a continha aqui. 50, 62 dividido por 12. 62 dividido por 12 vai dar 5,16. Então, o preço médio do salgado, R$ 5,16. Então, média aritmética ponderada é quando acontece isso. Você tem que multiplicar o dado pelo peso e depois dividir pela soma dos pesos. Então, esses dois exemplos geralmente é o que cai de média ponderada. E aritmética é os casos que a gente já fez. Tudo bem? Deu uma clareada? Deu uma clareada, obrigada. Não. Se vocês forem pesquisar depois na hora de estudar, provavelmente, se for pegar na internet, em vez de escrever a soma assim, a soma do dado dividido pela quantidade de dado, eles vão escrever assim, ó, x1 mais x2 mais x3, tananã mais xn dividido por n. É a mesma coisa que eu falei. E na média ponderada, em vez de escrever daquele jeito que eu escrevi ali, eles vão escrever assim, x1 vezes p1 mais x2 vezes p2 mais tananã, xn vezes pn dividido por p1 mais p2 mais tananã mais pn. Então, na hora que vê isso sem um professor explicando, às vezes assusta. Mas a forma de fazer a conta é isso que eu expliquei para vocês. Então, eu acho que é mais fácil ir pelos nomes, do jeito que eu escrevi ali. Fica mais fácil de entender. Vamos lá para a questão 33. Uma máquina trabalhando 30 minutos produz 200 peças. Quantas peças iguais produzirá em 3 horas e 30 minutos? Regrinha de 3. Então, eu tenho minutos e peças. 30 minutos, 200 peças. 3 horas e 30 minutos. Como a nossa coluna está em minutos, você não pode colocar 3 horas aqui. Então, ó, 3 horas seria 3 vezes 60, 180. Mais 30 minutos, vai dar então 210 minutos. É isso que eu coloco aqui, ó. Em 210 minutos, quantas peças? X. Cortar o zerinho aqui e multiplicar cruzado. Vai ficar... Ó, multiplicar cruzado porque a gente já fez vários exercícios desse hoje.
Mas antes de sair multiplicando cruzado, você vai fazer. Quanto mais tempo eu tiver, mais peças eu produzo diretamente. Aí por isso eu multiplico cruzado. Não esquece de ver isso antes. 3 vezes x, 3x. 21 vezes 200, 4.200. Então, x é igual a 4.200 dividido por 3, que vai dar 1.400. Ou seja, vai produzir 1.400 peças. Oi, pode perguntar. Juliano, por que eu tenho que somar 180 minutos mais 30? É que ali ele fala que quantas peças produzirá em 3 horas e 30 minutos. Aí, eu estou passando 3 horas e 30 minutos para minutos. Como uma hora tem 60 minutos, 3 horas vai ter 180 minutos. 3 vezes 60. Aí então vai ficar 180 mais os 30. Ah, tá. É que eu não acabei de ler o problema. Agora que eu entendi, desculpa. Não, tranquilo. Vamos lá para 34. Um professor escreveu a seguinte frase durante uma aula de matemática. Se 2 está para 4, então 3 está para x. O número x que completa a frase é um exercício de proporção. Ó. 2 está para 4, assim como 3 está para x. Para resolver uma proporção, você multiplica cruzado. 2x é igual a 3 vezes 4, 12. X é igual a 12 dividido por 2. X igual a 6. Alternativa B. Então, toda vez que você tiver proporção, multiplica cruzado. Dúvida na 33? Deixa eu voltar aqui. Pode perguntar. Por áudio, se quiser escrever, eu estou olhando aqui. Não entendi. Ah, tá. Aqui. Deixa eu voltar aqui. Ó, é 3 horas e 30 minutos. O que eu fiz primeiro foi 1 hora. Se achar mais fácil, pode fazer regra de 3. Ó. 1 hora tem 60 minutos. 3 horas tem quantos minutos? X. Então, multiplicando cruzado, 1 vezes x, x, 3 vezes 60, 180. Então, eu sei que 3 horas tem 180 minutos. No problema, ele está falando que são 3 horas e 30 minutos. Então, é 180 mais 30. Então, vai dar 210 minutos no total. 3 horas e meia, né? 3 horas e 30 minutos, corresponde a 210 minutos, que é 180, que são as 3 horas cheias, mais os 30 minutos. Tudo bem? Certo. Ó, aqui, essas questões chegaram depois, então vocês viram que eu fui atualizando o material. Chegou questão de PEB 1 Pontal ano passado e hoje foi umas de Votorantim 2021 de PEB também. Então, se às vezes vocês imprimiram antes o material, não vai ter essas questões, mas eu mandei hoje já atualizado, só para caso alguém não tinha percebido.
Então vamos lá. Questão 35. Assinale a alternativa que indica corretamente o valor da seguinte expressão: 2% ao quadrado. Essa questão aqui deu muito pano para manga no passado. Eu lembro que várias pessoas não conseguiram fazer. Então, primeiro, quando você tem porcentagem, você não vai trabalhar com a porcentagem em si, tá? Não vai fazer 2 ao quadrado 4%. Vai estar errado. O primeiro passo é você vai passar a porcentagem para a fração. 2% é a mesma coisa que 2 sobre 100. E aí você vai trabalhar com a fração. Então, como é 2% ao quadrado, eu vou fazer 2 sobre 100 ao quadrado. E aí, como que eu resolvo isso? Eu resolvo da seguinte forma. Uma fração ao quadrado é pegar o numerador e elevar ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. E pegar o denominador e elevar ao quadrado. 100 vezes 100 vai dar 10.000. Aumenta aqui 100 vezes 100, vai ficar com 4 zeros. A resposta é essa, 4 sobre, no caso aqui nosso, 10.000. Não tem essa resposta diretamente nas alternativas. Por quê? Porque nas alternativas passou de novo para porcentagem. E aí que eu tenho que pensar, como que eu faço para passar essa fração aqui para porcentagem? Pensando de uma forma rápida, você vai fazer o seguinte. Porcentagem é quando a fração está sobre 100. Pensa na palavra porcentagem. Então, para que o número de baixo aqui, o denominador, seja 100, eu tenho que dividir por quanto? Por 100. Então, eu vou dividir por 100 em cima e embaixo. 4 dividido por 100 vai dar 0,04. E 10.000 dividido por 100, vou chegar no 100. Ou seja, essa fração aqui no final é 0,04 sobre 100. 0,04 por 100. 0,04 por 100. Então, alternativa C. Essa aqui não é uma questão tão fácil, não. Dá um tempinho para ver se vocês entenderam. Tudo bem, gente? Perguntas? Juliano, embaixo 10.000 tem 1, 2, 3, 4 zeros. Eu não poderia colocar esses 4 zeros na frente do 4 e colocar vírgula? Ah, entendi o que você falou. Você pensou aqui de passar para decimal. É um caminho. Aqui ficaria 4 dividido por 10.000. É exatamente o que você falou. É 0,0004. Certo? Mas aí, isso aqui não está em porcentagem. Eu vou só mutar o áudio aqui, tá? Aí depois você abre de novo. É que senão dá a microfonia. Aqui, então, tudo bem que você falou está completamente certo. 4 sobre 10.000 é 0,0004. E aí, eu tenho que olhar para as alternativas. Como está tudo em porcentagem, para passar um número decimal para porcentagem, eu multiplico por 100. Na hora que eu multiplicar por 100, anda 2 casinhas para a direita, que aí vai dar 0,04%. É um outro caminho, também está certo. Aí você passa para decimal e para passar para porcentagem você tem que multiplicar por 100. Tudo bem? Entendeu? Sim, entendi. Então eu posso chegar nesse resultado 0,004, aí vezes 100. Aí eu vou lá, conto 2 casas. 1, 2, aí vai dar 0,04%. Tem que ficar fazendo multiplicação, divisão. Isso.
Nesse caso, se você passa para decimal, para passar para porcentagem, tem que multiplicar por 100. Entendi, mas quando eu multiplico por 100, eu já sei que eu tenho que andar 2 casas para Para a direita. esquerda. Não, é para direita isso. Para direita. É, para direita. Certinho. Entendi. Tudo bem, gente? Mais perguntas? Tá. Então vamos para o 36. Determine a soma das raízes da seguinte equação do segundo grau. Olha que interessante, ó. x² mais 8x menos 9. Eu falei interessante no sentido de que essa equação aqui, por isso que eu falo que essa banca ela usa questões anteriores. Ela tem um banco de questões lá que ela vai se baseando nele. Por quê? É exatamente a equação do segundo grau que a gente resolveu na questão. Deixa eu voltar aqui. A gente resolveu ela na questão 18. A questão 18 foi em 2019. Tudo bem. A continha aqui, na hora que a gente resolve, ó, repara, ficou x² mais 8x menos 9. É exatamente a mesma equação que ela usou para perguntar na questão 30 e poucos que a gente está ali. 36. Então, estudar do jeito que a gente está fazendo aqui por questões antigas da banca, para essa banca especificamente é muito bom. Porque pode ter muita coisa parecida. Às vezes até com os mesmos números. Aqui então, ele fala, determine a soma das raízes. Preciso resolver a equação do segundo grau? Não preciso. Porque quando fala a soma, lembra lá em cima que eu coloquei uma formulinha para a soma. Eu falei, ó, a soma ela é dada por menos b sobre a. Então, aqui no caso vai ficar menos 8, que é o b aqui, sobre 1. Menos 8 sobre 1, que dá menos 8, portanto, a alternativa A. Se ele perguntasse o produto, aí o produto é aquela outra formulinha, C sobre A. Então, vale a pena decorar essas duas relações aqui, ó. Ah, e se eu não lembrasse disso, o que eu teria que fazer? Você teria que pegar essa equação do segundo grau, x² mais 8x menos 9 igual a 0, resolver por Bhaskara. Eu não vou fazer de novo porque a gente fez exatamente a mesma continha aqui. Você vai resolver. Na hora que você resolver, você vai chegar lá, o x1 ele vai ser 1 e o x2 vai ser menos 9. Quando eu chego nas duas respostas, o que você vai fazer? Como eu quero saber a soma, você vai somar 1 mais menos 9, menos com mais com menos aqui vai dar menos, 1 menos 9, que vai dar menos 8. Só que aí você teria que resolver a equação do segundo grau, achar as duas raízes e depois somar. O passo, isso aqui demoraria. O passo bem mais rápido, em 30 segundos faz, é por essas formulinhas aqui. Tudo bem? Vamos lá para 37. Determine o volume de um prisma retangular cuja altura é 6 cm e a área da base é igual a 18 cm². Ó, se você tiver prismas, vou aproveitar para explicar um pouquinho. Prismas e cilindros, a fórmula geral é o volume é dado por área da base vezes a altura. Lógico que no cilindro a área da base é um círculo, mas a forma geral é essa. E se você tiver objetos pontudos, que seria as pirâmides e os cones, aí para você calcular o volume é a mesma coisa, a área da base vezes a altura, só que você tem que dividir por 3. Nesse caso, a gente está no prisma, né? Então, como é um prisma, é essa formulinha que a gente usa. E no texto ele já falou que o H, a altura é 6, e já deu a área da base, que é 18. Então, o que a gente tem que fazer?
Só multiplicar 18 por 6. O volume aqui, então, vai ser 18 vezes 6, 108. Alternativa D. Certo. Vamos lá para a questão 38. Determine o montante gerado em uma aplicação sobre o regime de juros simples de um capital de 4.000 a uma taxa quadrimestral de 8% durante um semestre. Essa questão é uma questão de juros simples. No edital cai juros simples, juros compostos não. Quando é uma questão de juros simples, você pode decorar a fórmula, eu recomendo. Eu não sou muito de ficar falando decora a fórmula, mas no juros simples eu recomendo decorar. Porém, se você não decorar, também dá para fazer questão de juros simples sem fórmula. Vou fazer sem fórmula primeiro, depois eu faço com a fórmula. Ó, sem a fórmula. O capital é sempre o valor que você começa. Capital é o valor que você investe, o valor que você tem. Eu tenho 4.000. E eu vou ganhar 8% durante 4 meses. Tá, vamos fazer uma regrinha de 3. Se em 4 meses eu ganho 8%, em um mês eu estou ganhando quanto? X. Multiplica cruzado, vai ficar 4x é igual a 8, x é igual a 8 dividido por 4, x é igual a 2. Ou seja, eu ganho 2% ao mês. Isso aqui é importante. Então, eu estou ganhando 2% durante o mês. Tá, meu valor é quanto? 4.000. Então, 2% de 4.000 vai dar, corta os zerinhos aqui, 2 vezes 40, 80. Significa que eu estou ganhando R$80 por mês. Quantos meses eu vou deixar o meu dinheiro investido? Um semestre. Um semestre são quantos meses? 6 meses. Então, eu vou fazer 6 vezes 80, eu vou ter R$480 de juros, que é o que eu vou ganhar deixando meu dinheiro investido. Agora, o que ele pergunta? Determine o montante. Montante é sempre o nosso valor final, que seria o que eu tenho investido, os 4.000, mais o que rendeu de juros. 4.000 mais 480 vai dar 4.480. Portanto, alternativa D. Tomar muito cuidado. Se você achasse que ele estava perguntando só os juros, você ia marcar A. Então, tomar cuidado com isso. Então, eu fiz a questão sem precisar de fórmula. Você acha quanto que vai ganhar por mês, depois vê quantos meses que vai ficar aplicado e soma no final. Juros simples, preciso de fórmula? Não, não precisa. É isso que eu fiz agora com vocês. Tem alguns tipos de questão, por exemplo, quando ele não dá valor, que com fórmula acaba ficando mais fácil. Então, vou explicar. Qual que é a formulinha do juros simples? A fórmula dos juros ela é C vezes I vezes T, onde J eu chamo de juros, C é o nosso capital, I é a taxa de juros e T é o tempo, o período. Além disso, essa formulinha ela vem junto com uma outra, que é o montante é igual ao que eu tinha mais o que eu ganhei, é o capital mais os juros. Então, M a gente chama de montante, ou seja, já escrevi, o J já escrevi. Então, a formulinha de juros simples seriam essas duas. Após alguma manipulação algébrica, as duas formulinhas elas podem ser escritas da seguinte forma. M é igual a C, 1 mais I vezes T.
Poucos professores explicam por essa de roxo. Eu particularmente prefiro ela, porque já sai tudo certinho no final, e quando é questão que você não tem os valores, é por essa de roxo que você faz e fica mais fácil. Então, é essa formulinha aqui que a gente decora. Ou essas duas, tanto faz. Ou você vai decorar essas duas, ou a de roxo. E aí agora é substituir. Montante é o que eu quero achar. O capital nesse nosso problema, o exercício deu que é 4.000. A taxa de juros, aí que tem que tomar cuidado. A taxa de juros ela foi dada que era 8% ao quadrimestre. O tempo ele ia ficar um semestre. E aí, aqui que está o problema. A taxa de juros e o tempo sempre tem que estar na mesma unidade. Aqui não está. O que eu faço? Passo para a mesma unidade. O que é mais fácil fazer? Passar tudo para mês. 8% a cada 4 meses, a gente fez a continha e viu que é equivalente a falar 2% ao mês. Um semestre é a mesma coisa que 6 meses. Agora, como está tudo em meses, tá bom para colocar na fórmula. Vai ficar M é igual ao capital, que é 4.000, vezes 1 mais a taxa, que é 2%. Eu vou colocar em número decimal, não posso colocar o 2 ali. Então, além disso, você tem que sempre colocar a taxa de juros em decimal. Vou escrever aqui, ó. Então, 0,02 vezes o tempo, que é 6 meses. Agora é só fazer a continha. Montante vai ser igual a 4.000 vezes. Faz primeiro a multiplicação antes de fazer a soma. Vai ficar 1 mais 0,12. 0,02 vezes 6 dá 0,12. Eu vou continuar aqui a continha. Montante é igual a 4.000 vezes 1,12, que é 1 mais 0,12. Faz 4.000 vezes 1,12, que vai dar 4.480. Então, portanto, esse é o montante, o valor final. Então, dá certo pela fórmula ou sem. Juros simples, como eu disse, às vezes sem a fórmula acaba sendo até mais fácil. Se for fazer sem a fórmula, só explicando de novo. Primeiro você acha quanto que ganha em um mês. Achou o valor que você ganhou em um mês, multiplica pelo quantos meses você vai deixar aplicado. Depois soma com o valor final. Vamos lá para a questão 39. A tabela a seguir mostra o faturamento de uma determinada empresa nos últimos 4 meses de 2021. O faturamento médio do período foi de... Nesse caso, só deu o valor, né? Não deu pesos, então é só somar e dividir por 4, porque foram 4 meses. Então é 4.500 mais 6.500 mais 5.600 mais 7.400. Soma tudo e divide por 4. Fazendo a continha aqui, vai dar 4.500 mais 6.500, a gente vai ter 11.000. 5.600 mais 7.400 vai dar 13.000. Tudo dividido por 4. Aqui então vai dar 24.000 dividido por 4, que vai dar então 6.000. Esse é o faturamento médio da empresa. Alternativa A. Então, essa foi a prova de Pontal ano passado da Integre. Foi as 5 questões? As 5 questões. 1, 2, 3, 4, 5. Não, 4.
Eu tirei uma porque a outra não condiz com o edital que está hoje. 1, 2, 3, 4, 5. Não, tá 5 aqui. É o edital igualzinho, então. Ó, repara, o que caiu ano passado? Equação do segundo grau, porcentagem, geometria espacial, juros simples e médio. Para esse ano, gente, vocês podem esperar, eu acho que o mesmo nível de dificuldade, o mesmo estilo de questões. Aí, agora então a gente vai para a questão 40. Aqui já é PEP 1 também, Votorantim, mas é recente, 2021. Então a questão 40 fala o seguinte. Jorge resolveu comprar um celular. O preço de venda do celular é R$ 1.299. Se ele pagar à vista, irá ganhar 20% de desconto. Quanto custará o celular à vista? Você pode calcular quanto que é 20% de 1.299 e depois subtrair. Ou eu já vou fazer assim, ó. O celular custa 100%. Se eu vou dar 20% de desconto, o preço do celular vai corresponder a 80% do que ele era antes. Então, eu vou calcular 80% de vezes 1.299. Então, eu vou fazer, cortar um zerinho aqui. 8 vezes 1.299 vai dar 10.392 e dividir por 10. Anda uma casinha para a esquerda. Então, vai dar 1.039,20. Alternativa D. Ah, mas e se eu achasse 20% e depois subtraísse dos 1.299? A mesma coisa, vai dar certinho. Se eu fizesse regra de 3, também vai dar a mesma coisa. Você poderia fazer 1.299 a 100%, 80%, x. É a mesma continha que a gente fez, ó. 100x é igual a 10.300. Isso aqui vai dar. E aí divide. Então aqui são vários caminhos que dá a mesma resposta. Tudo bem? Certo. Vamos lá para a questão 41. Leva-se 3 horas para carregar 2 caminhões com grãos. Para carregar 7 caminhões, demorará quanto tempo? Então, aqui a gente tem horas, vou deixar em horas, e caminhões. Então, leva-se 3 horas para carregar 2 caminhões. Para carregar 7 caminhões, quanto tempo? X. Quanto mais caminhões, mais tempo leva. Então, é diretamente proporcional, multiplica cruzado. Vai ficar 2x é igual a 3 vezes 7, 21. X é igual a 21 dividido por 2. X é igual a 10,5. Muito cuidado aqui com essa parte. 10,5 o quê? Horas. Porque a nossa grandeza da coluna está em horas. 10,5 horas corresponde ao quê? Ó? Isso daqui são 10 horas cheias. E o que está depois da vírgula aqui, 0,5, seria metade de uma hora. Ou seja, multiplica por 60 para passar para minutos. Aqui sempre você pega a parte decimal e multiplica por 60. Vai dar 30 minutos, ou seja, 10 horas e 30 minutos. Alternativa B. Muita gente marcaria A. Isso é um tipo de pegadinha que cai adoidado. Tem que tomar cuidado. Quando você está trabalhando com hora, o que está depois da vírgula não vão ser aí os minutos. Você precisa pegar o que está depois da vírgula e multiplicar por 60. Esse é o detalhe dessa questão.
E agora, a nossa última questão. Mais uma vez eles escreveram segmentos errado. Aí está aqui. Observe os dois segmentos de reta a seguir. Você tem os segmentos aqui. Quanto à posição dos segmentos de reta, podemos dizer que, na minha opinião, essa questão deveria ser anulada. Vou explicar o porquê. Mas ela não foi. Não sei se não escreveram um recurso direito, mas quando você tem segmentos de reta, você tem as seguintes opções. Ó. Se as suas retas elas nunca se encontram, elas são retas que têm a mesma inclinação e elas nunca vão se encontrar, a gente chama elas de paralelas. Paralelas. Isso seriam retas paralelas. Pelo desenho a gente já sabe que elas não são paralelas, ó, então exclui. Agora, a definição é: quando duas retas se encontram, elas são chamadas de concorrentes. Então, se duas retas se encontram, elas são chamadas de concorrentes. Concorrentes. Elas se encontraram em um ponto, elas são chamadas de concorrentes. Essa nossa reta, ela está se encontrando em um ponto? Tá. Ela é concorrente? É. Ela é concorrente. Ela é uma outra coisa ainda, mas ela é concorrente. Aí as retas concorrentes, elas podem ser transversais ou perpendiculares. Se a sua reta concorrente formar um ângulo de 90 graus... Só um minutinho aqui. Se as suas retas concorrentes formar um ângulo de 90 graus, que seria vou fazer assim que não está ficando muito bom. Formou um ângulo de 90 graus, aqui assim. A gente chama elas de concorrentes. E aí tem um adjetivo, perpendiculares. Então, quando ele fala ali, as duas retinhas são perpendiculares? Sim, são. Então, repara que tem duas alternativas corretas. Lógico que a banca está querendo que você marque essa, porque apareceu um ângulo de 90 graus, todo mundo fala, é perpendicular. Mas, teoricamente, ela também é concorrente. Então, teria duas alternativas certas. E, se você tem retas concorrentes que não formam ângulo de 90 graus, o adjetivo que a gente dá é transversal. Então, elas são concorrentes, transversais. Então, seria assim, transversal e perpendicular é um adjetivo. Ela pode ser concorrente e ser perpendicular, ou pode ser concorrente e ser transversal. Por isso que, na minha opinião, essa questão deveria ser anulada. Mas, de forma geral, né, como formou um ângulo de 90 graus, é perpendicular, alternativa D. Tudo bem? Deu para entender os conceitos? Acho que sim. Então, gente, terminamos. Ficou alguma dúvida, alguma questão que vocês gostariam de voltar? Eu vou parar a gravação aqui.